conversa que você vai ouvir agora foi gravada antes da derrubada pelo Congresso Nacional dos vetos presidenciais à Lei número 14.874, que flexibiliza pontos sensíveis da regulação da pesquisa clínica com seres humanos no Brasil. O episódio que você vai acompanhar, portanto, discute exatamente esse tema: os limites éticos na condução de estudos clínicos, o papel do consentimento informado e os riscos do retrocesso na proteção dos participantes. A discussão segue atual e relevante. Fique com a gente. Era uma quarta-feira, 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo vivia uma pandemia. Era a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Provavelmente todo mundo lembra onde estava no dia em que foi decretada a pandemia global. Eu, por exemplo, estava em São Paulo fazendo um tratamento de saúde. Mais de 6 milhões de vidas foram perdidas no mundo todo. Aqui no Brasil, foram quase 700 mil mortes. Enquanto estávamos buscando meios de sobreviver, formas de evitar o contágio, de não perder amigos e parentes, de achar soluções técnicas de saúde coletiva para frear o vírus, um laboratório resolveu fazer uma pesquisa. A pesquisa não era para encontrar uma vacina, o que seria natural. O objetivo era mostrar a eficácia da dupla hidroxicloroquina e azitromicina no combate à Covid-19. Além da falta de comprovação de eficácia de tais medicamentos para combater a Covid-19, o início da pesquisa já ocorreu com uma falha muito grave. Os pacientes e seus parentes não foram informados sobre o uso dos medicamentos e de que aqueles medicamentos estavam sendo usados em uma pesquisa. Estas questões e tantas outras envolvendo essa operadora de saúde passaram a ser investigadas. Foram muitas denúncias. Inclusive, tivemos a ocorrência de uma CPI em razão da gravidade dos fatos. Nesta CPI, uma das advogadas da empresa disse que ouviu tantas vezes que, abre aspas, óbito também é alta, fecha aspas. A ética na pesquisa é o tema da nossa conversa de hoje, com o nosso convidado Dirceu Greco. Dirceu é médico, professor, pesquisador, foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioética por 2 mandatos, criou o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, e, enfim, Dirceu é uma referência no trabalho da bioética brasileira. Seja muito bem-vindo, Dirceu. Muito obrigado, muito gentil essa apresentação, muito bom estar com você num assunto tão importante e numa ideia tão boa para a SBB assumir agora com essa intensidade que você está conseguindo tocar. A Declaração de Helsinki, no artigo 25, ela fala que o consentimento livre e informado é um componente essencial do respeito à autonomia individual. A participação de indivíduos capazes de dar consentimento informado em pesquisas deve ser voluntária. Relembrando o caso da operadora de saúde, que realizou pesquisa durante a pandemia sem que os pacientes e seus familiares fossem informados, já queria começar provocando o debate nesse sentido. É possível, Dirceu, uma pesquisa em que os pacientes não sejam informados de que estão em uma pesquisa, dos riscos e possíveis consequências? Nesse caso da Covid-19, o risco era de morte. Na verdade, é completamente imprescindível o consentimento, né? E certamente você vai me perguntar mais sobre isso, mas lembrar que desde o Código de Nuremberg, a primeira coisa que apareceu foi sobre consentimento, porque baseava naquelas atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas não sabiam, não queriam estar em entrada de qualquer jeito num negócio chamado pesquisa médica.
Hoje, está muito claro na declaração que eu sinto, mas até mais intensamente definido na Resolução 466, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Quer dizer, não é possível, na maior parte das vezes, que a pesquisa seja feita sem que a pessoa dê seu consentimento. Tem exceções, mas podemos conversar sobre elas se for necessário. Perfeito. Odisseu, especialmente para quem está nos acompanhando e iniciando na pesquisa, eu acho que seria importante nós tratarmos sobre o que é consentimento livre e esclarecido. E aí, eu já começo falando o que não é. Consentimento livre e esclarecido não é um processo pura e simplesmente de assinatura de um documento, certo? Fala um pouquinho disso para a gente, Dirceu. Muito bom. Essa é uma parte importantíssima, né? Porque você que tem orientandos, eu também, muitas vezes a pessoa fala, puxa vida, agora eu tenho que pedir para a pessoa assinar o termo de consentimento. A palavra vem essa, né? Que não é assinar o termo de consentimento. Consentimento livre e esclarecido é um processo. Esse processo inclui muita coisa, né? O paciente em potencial, o participante, deve ser adequadamente informado em linguagem simples sobre objetivo, método, benefício, risco, qualificações do pesquisador, fonte de financiamento, qualquer qualquer conflito de interesse potencial e as disposições para proteger privacidade e confidencialidade. Essa lista, quase infindável, mostra muito claramente que o processo é complexo. E muitas vezes as pessoas que fazem pesquisa, principalmente no Brasil, que, como você lembra, a maior parte deles, a pesquisa clínica é feita em pacientes que vêm do SUS, dizem que não vão entender. Eles não entendem direito, acabam assinando qualquer coisa. Então, na verdade, isso é uma falácia, porque você põe a culpa de não entendimento naquele que não entendeu, e não naquele que explicou. Então, na verdade, o processo nosso é esse. Nós temos que ser capazes de conversar de maneira correta, junto com o participante. Ele pode levar uma cobra para casa para decidir. Ele tem que ser muito claro, e por isso, muitas vezes, que acontece mesmo, que quando é mandado para avaliação dos comitês de ética, o que dá mais problema é o consentimento. Porque, muitas vezes, tudo aqui que parece mais ou menos simples é piorado, porque a linguagem é tosca. E nós podemos começar a criticar, inclusive, a maior parte dos projetos em fase 3, né, se quiser comentar sobre isso um pouco mais, vem de fora do Brasil, traduzido mal e porcamente para português, enormes, às vezes 12, 13, 14 páginas. Quer dizer, é mais uma proteção do patrocinador do que a defesa do participante. Então, esse é um ponto crucial, uma discussão importante fazer agora, que está sendo criado no Brasil, vocês sabem disso, uma associação de participantes de pesquisa. Porque se pensarmos bem, Elba, e você concorda comigo nesse ponto, que realmente a participação de uma pessoa em qualquer tipo de pesquisa tem um ponto crucial, né? Ela vai correr risco. O risco pode ser menor ou menor, pode ser mitigado, e ela é a única que corre risco, porque o pesquisador não corre risco. O patrocinador menos ainda. O lucro é dele, né? E o dano pode aparecer com essa pessoa. Então, ter uma discussão entre prospectivos participantes de pesquisa, de maneira que eles podem, emancipadamente, um termo muito usado por Paulo Freire, decidir, questionar e perguntar sobre isso, é um ponto interessantíssimo. E é tão interessante que, mesmo essa declaração de Ocim, que eu, pessoalmente, tenho muita crítica, ela fala muito sobre o papel do participante de pesquisa em todos os níveis da pesquisa. Desde o processo inicial, do processo de discussão, e, claro, realmente, sobre os benefícios da pesquisa, nós vamos falar sobre isso, que é acesso pós-estudo. Então, tudo isso aí deve estar envolvido muito intensamente, né? E outra coisa que eu não comentei, mas você usa isso muito, que o participante tem o direito de recusar participar em qualquer época, retirar seu consentimento, sem que seja punido. Isso é um ponto importante, né? Mas é complicado se pensar que, muitas vezes, se eu me estender muito na resposta, você me corta e nós vamos para frente, depois eu volto. Muitas vezes, para esse participante em projeto de pesquisa, principalmente de fase 3 no Brasil, a entrada dele no projeto muda completamente de patamar a sua relação com aquele que é seu médico.
Porque muitas vezes, pela primeira vez, ele vai saber o nome do médico, telefone celular, não vai entrar mais em fila para fazer exame, e vai ter um telefone para ligar quando precisar. Quer dizer, é um ponto que começa a discussão que vai para o seu lado aí, que é conflito de interesse. Porque a pessoa sente-se assim, tão protegida no processo que ela não tem muita dificuldade de dizer não. E, principalmente, muitas vezes ela acha, induzida erradamente, que aquilo que está sendo feito é um tratamento. E, quando na verdade não é, né? Nós estamos falando sobre pesquisa, quer dizer, não só o risco, mas não sabemos se vai funcionar. Pode ser que tenha muito efeito colateral, como vários tiveram. Eu achei super interessante duas questões que você coloca aí. Na realidade, são muitas, mas eu vou destacar duas. Uma, não existe autonomia se não tiver esclarecimento, né? Quem não sabe o que está assinando, ou quem não sabe, não compreendeu todo o processo, não tem como decidir de maneira autônoma. Então, acho que, e muitas vezes nós jogamos a responsabilidade, nós pesquisadores, ao invés de assumirmos a responsabilidade da nossa incapacidade de explicar com linguagem simples uma pesquisa, que realmente é difícil, mas de transformarmos uma linguagem científica numa linguagem simples, nós deixamos a responsabilidade de não ter compreendido sobre o participante de pesquisa. E a outra questão é que um termo de consentimento que tenha 5, 6, 7 páginas, ele muito mais está preocupado com proteger o patrocinador, o pesquisador, do que efetivamente proteger o participante de pesquisa. Essa é uma questão muito relevante. E a outra questão que eu queria destacar também, que é a importância dos comitês de ética em pesquisa, é que elas são instituições do controle social. Nós não podemos esquecer disso. Os comitês de ética em pesquisa não podem ser espaços de exercício de poder, mas elas têm que ser um espaço do controle social. Nesse sentido, eu queria te perguntar, Dirceu, o seguinte: no ano passado foi sancionada a Lei 14.874. Nós caminhamos com essa lei muito tempo, né? Foram várias modelagens, mas esta lei tramitou até em regime de urgência no Senado, de maneira muito interessante. Ela tramita em regime de urgência no Senado, mesmo com centenas de entidades se manifestando contra. Nós mesmos, da Sociedade Brasileira de Bioética, fizemos isso. Essa lei, ela vem como retrocesso e com abrandamento nas questões éticas na pesquisa, tendo ocorrido, inclusive, um grande lobby da indústria farmacêutica. Não tem como nós negarmos isso. Isso nos preocupa como pesquisadores, mas especialmente como bioeticistas. Nós sabemos que as farmacêuticas, a indústria farmacêutica, os próprios pesquisadores, não há que se falar em neutralidade. Então, nós, como bioeticistas, como defensores de uma pesquisa pautada na ética, na seriedade, estamos preocupados. Nós estamos numa fase de regulamentação dessa lei nesse momento. A lei está no Ministério da Saúde para ser regulamentada. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você fez esse acompanhamento, muitas vezes nós conversamos sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre estes temas ligados à legislação, à regulamentação da lei, ao lobby da indústria farmacêutica e tantos outros elementos que estão envolvidos nessa pergunta. Essa é uma pergunta complexa e muito importante, né? Porque se nós avaliarmos o que acontece com a pesquisa no mundo, né? Falei de Nuremberg lá em 1947, mas aí cai na Declaração de Helsinki de 64, uma tentativa de tornar a pesquisa mais ética, pelo menos para os médicos poderem participar, até chegar nas discussões que culminaram em 1996 com a Resolução 9696 do Brasil, que era exemplar. Na verdade, é uma resolução, então não é uma coisa infralegal, né? Estou falando certo, copiando o que você fala com tanta propriedade. Infralegal, mas que tornou-se uma coisa aceitável e utilizada, inclusive, pelo Poder Judiciário. Essa foi sucedida pela 466, que manteve todas as características de proteção, que é mais importante, a proteção ao participante de pesquisa. Além disso, dá um arcabouço de pesquisa
correto de maneira nacional e internacional. Na época, a discussão que havia morosidade no sistema. Isso afastava a pesquisa do país, que era tudo balela, porque foi tudo resolvido. Essa primeira proposta foi em 2017, que acabou culminando em 2024, com essa resolução 14874, que realmente tira muita coisa. Né? A principal, na minha cabeça, não é a principal, que são várias, mas uma delas, você falou muito bem do controle social, que é uma coisa que nós batemos, a SBB, somos membros do Conselho Nacional de Saúde, importantíssima a presença lá, importante tanto para o Conselho quanto para a SBB, e tira do controle social a coordenação do processo. Por enquanto, não está regulamentado, está tentando, capitaneado tão bem pela professora Laís Alves de Souza Bonilha, que atualmente coordena a Comissão de Ética em Pesquisa. Quer dizer, ela sendo aprovada foi, ela está sendo regulamentada, a palavra é essa, né? A palavra correta é essa. Regulamentação proposta pelo Ministério da Saúde, mas tem que ser aprovada, né? Vai ser aprovada pela Câmara, né? Aprovada novamente pelo processo judiciário correto. Então, várias coisas acontecem. Ela torna a coordenação parte integrante do Ministério da Saúde. Bom, o que tem? Importância que tem? Tem importância crucial. Porque quando está dentro de um Conselho Nacional de Saúde, o poder ali é diluído de maneira tal que não tem, o conflito de interesse diminui quase a zero. Quando ela torna-se parte de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Especiais, que agora até já mudou de nome, ela vai ser mudada à medida que esse cargo do governo é mudado. Se olhar nos últimos 12, 13 anos, houve pelo menos uns 10 secretários de Estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, cada mudança dessa é um problema. A segunda coisa importante é a discussão com isso, na verdade, estou falando, a coordenação sai do Conselho Nacional de Saúde e passa assim no controle desse processo. A outra, em relação ao acesso pós-estudo, que é uma discussão importante. Né? Na 466, exemplar, talvez o Brasil seja um exemplo importante, as pessoas que participam do projeto, que entram com risco. Se aquele produto for mostrado que é eficaz e seguro, ela tem direito de recebê-lo por tanto tempo quanto for necessário, sem nenhuma amarra. Por tempo que for necessário, né? E não pode ser tirado do SUS. Essa lei nova, ela põe limite disso. E, coincidentemente, hoje está sendo votado o veto que aconteceu, que foi um veto em relação a tempo que foi colocado com 5 anos, foi vetado pelo Lula para ficar como era antes, e o risco agora é que o veto seja quebrado, que o tempo de acesso seja, inclusive, menor. E tudo isso aí é complicado. A participação dos participantes em número menor. E o risco de quebra no processo, se pensar bem aí, para contar quem está nos ouvindo, o Brasil tem 900 comitês de ética em pesquisa funcionantes. Cerca de 16 mil pessoas participam. Não recebem nenhum auxílio financeiro, a não ser por participação, mas não ganham nada com isso. Quer dizer, o risco maior é tornar-se cada vez mais um processo comercial que reflete num outro lado que você me perguntou, mas vou aproveitar. Quando a lei estava sendo discutida, a discussão primária é que não estava vindo projeto para o Brasil por causa da burocracia da Conecta. E se olhar bem, se olhar com cuidado, a maior parte das chamadas pesquisas clínicas no Brasil são patrocinadas por laboratórios farmacêuticos. A maior parte deles é chamada fase 3, nas quais o benefício daquela pesquisa é praticamente todo para o patrocinador. Nesse caso, o pesquisador, num lugar bem estabelecido como é o Brasil, ele funciona quase como um prestador de serviço. Isso vai ser cada vez mais acentuado com esse processo. Então, o que fazer? Né? Porque essa é a história da terra arrasada. O que fazer é isso, né? Continuar na batalha, a palavra ruim, né? Batalha, fica lembrando de guerra, mas continuar nessa luta, pior ainda, continuar nesse processo de defesa, tanto da pesquisa, quanto do SUS, principalmente, e do participante da pesquisa,
e pensando que a pesquisa tem que ter o chamado valor social, porque senão o risco é você fazer pesquisa com tudo que você imaginar que não é necessário, e depois aquilo vai dar resultado positivo, eles vão querer que esteja colocado em SUS. Um dos processos para diminuir o tempo de permanência sobre o tratamento patrocinado pela indústria é quando foi incorporado ao SUS. Por isso, evidentemente, vai haver uma pressão muito maior de incorporação de coisas que não obrigatoriamente são necessárias. Então, é um processo complexo. Viu? Nós temos que manter, eu acho que essa sua ideia, essa sua frente desse processo, vamos ter de manter isso muito atento. Né? No Congresso, agora, que vai ser em julho, essa conversa tem de aparecer intensamente, certamente você vai fazer reunião com muita gente, conta comigo também, para a gente pensar como é que a gente pode sair disso de maneira correta, numa situação tão complexa como essa que o Brasil está vivendo. Eu acho que foi ótimo Você fez um apanhado grande aí de todos os problemas que estão envolvidos, desde a questão da aprovação da lei, da regulamentação, do problema da saída do controle social para o Ministério da Saúde. São muitas as questões que estão envolvidas. Mas eu queria aproveitar a sua estada aqui conosco, vou fugir um pouquinho do tema, se você não se incomodar, mas isso está tudo dentro do mesmo bojo das questões bioéticas. Assim, você esteve por 2 mandatos à frente da Sociedade Brasileira de Bioética, eu estive com você também nesses mandatos de alguma forma, depois eu te sucedi na presidência da SBB, estou aí completando 2 anos esse ano também, e nesse tempo nós temos feito uma série de debates. E dentre os debates altamente complexos, que são dilemas difíceis de serem enfrentados na sociedade brasileira, uma sociedade altamente conservadora, uma sociedade com uma tradição judaico-cristã, nós levamos para o debate a questão do aborto. Né? Trouxemos a questão do aborto, nos movimentamos junto ao sistema de justiça, junto à sociedade civil. Você poderia comentar para a gente um pouquinho sobre isso, o papel da SBB, né, e a importância da bioética nesses debates sociais sobre o aborto? Foge um pouquinho do nosso tema, mas nós estamos trabalhando nessa perspectiva. A SBB tem um papel fundamental em enfrentar temas difíceis, né? Debates sociais que são difíceis. E eu diria que o aborto é um desses temas mais importantes. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Como é que você vê esta situação a partir de tudo que nós estamos discutindo aqui? Eu acho ótimo essa discussão que sai fora dessa parte da pesquisa, mas entra exatamente numa coisa que é o fim da SBB, né? Que é direitos humanos, proteção das pessoas e saúde pública. Todas as 3 estão imbricadas nisso aí. Né? E essa história é muito interessante no sentido, porque a ministra Rosa Weber, que já se aposentou, ela aceita, né, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF, que é a 442, que foi no começo de agosto de 2018. Foi numa fase complexa que o Brasil estava vivendo. Né? Nós já tínhamos derrubado a Dilma, né? No golpe da Dilma, estava no governo Temer, estava começando o risco de aparecer esse indivíduo que acabou sendo eleito presidente da República. O país estava vivendo pré-caos. E foi uma medida muito interessante dela ter aceito essa arguição, que foi convocada, não, ela foi proposta pelo PSOL. Foi uma proposta do PSOL e a SBB se candidatou a ser uma das entidades, foram 40 escolhidas para essa discussão, que foi dia 3 e 6 de agosto, uma sexta-feira depois de segunda, para que municiasse o Supremo com essa discussão. A discussão é muito interessante porque o que estava lá sendo colocado era retirada do mundo do direito, dos artigos do Código Penal, criminalizavam as modalidades de aborto provocadas pela gestante ou com seu consentimento. Você sabe bem dos artigos, eu tive de aprendê-los no 124 e 126 do Código Penal, até a 12ª semana, por entender que esses artigos violavam preceitos fundamentais de igualdade e dignidade humana. A ideia é muito interessante, muito boa, e essa
essa presença da SBB, quer dizer, eu fui representando, fomos dois representantes da SBB. O professor Sérgio Rego, da UFRJ, como uma das pessoas, e eu como presidente da SBB. Tivemos um tempo importante para falar sobre isso. E eu aproveito até para dizer que todo esse material da nossa fala está naquele livro que a SBB publicou, não sei se ele vai aparecer aí do jeito certo, ele aparece de trás para frente, está escrito aí. Está ótimo. Ações da Sociedade Brasileira de Bioética, gestões de 2017 a 2021, entidades parceiras da pandemia. Está aqui dentro exatamente as manifestações da SBB nesse processo. Foi muito bom, porque, claro, com 40 participantes, tinha gente de tudo quanto é tipo, né? Mas a maior parte, felizmente, apoiando. E nós utilizamos um negócio que foi complicado à época, porque isso talvez você lembre, quando tomada a decisão que nós íamos participar, e eu coloquei isso claramente para a diretoria, para todo mundo, houve uma pressão de muita gente da nossa sociedade dizendo que esse não era nosso papel, não foi discutido com todo mundo. E eu acabei entrando num modo que eu achei que era completamente correto, não entrar no detalhe sobre o aborto. Né? E, na verdade, quando você fala se é a favor ou contra o aborto, já tem um preconceito inicial. Não sou contra nem a favor, sou a favor do direito da mulher a tomar decisão sobre o seu corpo. Né? É isso que nós estávamos falando. E outro ponto que nós utilizamos para que a SPB pudesse participar com toda a intensidade, nós estamos falando sobre saúde pública também. Porque, claro, a coisa não parece tão óbvia, mas eu vou repetir aqui para todo mundo que está nos ouvindo. O Brasil tem o quê? 1 milhão de... Você teve essa apresentação com a Débora Diniz, que certamente foi muito detalhada, mas o quê? 400 mil mulheres por ano voltam a procurar atuação médica pós-aborto. A maior parte, claro, feita de maneira errada, de maneira que não era bem apoiada do ponto de vista médico e o arrepio dessa lei. Então, você tem todo o risco dessas mulheres, primeiro, ficar com medo, com razão, vai procurar o hospital, o médico atende e denuncia. Quer dizer, nesse ponto aqui, é um negócio tão estúpido se pensar bem, por que não fazer com que isso resolva, né, que torne-se um processo, né, de não criminalização nem da mulher, nem daquele profissional médico que facilitou que isso acontecesse. Bom, sei que a discussão foi intensa, acho que a participação da SPB foi importantíssima, né? Eu tive o prazer, a satisfação de representar esse universo que agora você conduz tão bem, né, você manter isso dessa maneira, para que fosse decidido, a expectativa que nós tínhamos, a expectativa otimista, né, que essa votação aconteceria antes de acabar o ano de 2018. Não foi. Houve uma pressão muito grande, eles voltaram atrás. Eu não sei se está engavetado, se a palavra é essa, mas está em suspensão, está suspenso esse processo. Então, enquanto isso, as mulheres continuam se engravidando, continuam tendo risco, continuam necessitando de cuidado, e com a pressão agora tão grande que fecharam vários dos hospitais públicos que atendiam as mulheres em situações legais do processo. Então, tudo isso está imbricado, Elber, na minha opinião, agora eu falo sobre o meu outro lado como infectologista, que é a história do processo de conhecimento sobre sexualidade. Né? Quer dizer, eu dirigi o Departamento de AIDS em 2010, naquela época existia uma decisão do Departamento de AIDS do Ministério da Saúde, que era educação sobre sexualidade nas escolas, que era uma coisa muito importante, muito ideal para se discutir, que foi bombardeada, já começou a ser bombardeada no governo Lula, no governo Dilma, dizendo que nós estávamos falando sobre sexo para a população jovem, que estava incitando que eles entrassem na sexualidade precocemente. Era tudo estupidez. Mas sem essa discussão sobre a sexualidade nas escolas, tudo isso aí está acontecendo, vai acontecer cada vez pior. Né? Você não discute sexualidade, você não discute violência, você não discute respeito, não discute diversidade, tudo isso aí contribui para que tudo que isso aconteça vai acontecer. Quem é que é o sofrimento? Parece que eu participante de pesquisa. A única pessoa que sofre é aquela mulher que se engravida.
que engravida muitas vezes por estupro. Olha aqui, você lembra que aconteceu aquela menina aí do Espírito Santo, não é? Sim. Acabou tendo de fugir num porta-mala de um carro para ser levada não sei para onde, para tentar fazer, aliás, um negócio muito interessante, aquela pessoa do Recife que coordena o hospital estava nessa reunião também falando a favor da descriminalização. Então, acho que essa luta pela imediata discriminação do aborto não é o fim da batalha, evidentemente. Né? Se pensar naquela época, lá em 2018, o Hospital Pérola Byton, né, de São Paulo, que é talvez o mais importante nesse processo, 35% dos casos que atendiam lá eram de adolescentes e crianças grávidas de relações incestuosas. Você pensa bem, nós estamos discutindo esse processo pensando em quê? Né? É na mulher que quer ter mais sexo para ter filho? Claro que não é isso. Né? Na verdade, é tão óbvio, mas usam esse argumento, inclusive o argumento que o aborto aumentaria, a discriminação do aborto aumentaria os casos de aborto. E mostraram no mundo inteiro tabelas insofismáveis, que é o contrário, evidentemente. Diminui, porque a pessoa tem muito mais tranquilidade para saber como é que ela vai lidar com o seu corpo, sabendo que tem o direito de tomar a decisão na hora correta, apoiada por nós, médicos, por vocês, os juristas, numa época complicada. E a discussão também primária, as pessoas gostam de abortar. Agora virou bagunça, agora posso ter sexo, o que eu estou dizendo, não é verdade. Mesmo nesses casos onde o estupro acontece, a mulher sofre muito mesmo, até com a decisão que ela tem direito a abortar. Então, acho que essa presença lá, Elda, foi assim, uma parte importantíssima em relação ao tempo que eu fui presidente da SBB. No segundo mandato, você foi a primeira vice. Muito orgulho de ter você, muito orgulho de você ter me sucedido, né, melhorado, inclusive, o processo com essa verba, essa capacidade sua. Então, acho que o nosso papel é esse, é o crescimento, né? Eu comentei do livro, não comentei que ele foi organizado por 4 membros dessa nossa sociedade. Né? Gerson Zafalon, Reinaldo Ayer, a Nilza Maria Diniz e eu. Nós 4 organizamos, que tem todos os detalhes dessa participação intensa da SBB nesse período de trevas. Né? Eu estou voltando um pouco ao assunto, porque depois disso apareceram as trevas, né? Trevas da Covid, como um negócio que nós esperávamos, a treva do governo completamente incapaz, desumano, que foi responsável, talvez, por mais da metade dos 700 mil mortes acontecidos com a Covid. Então, acho que essa é a coisa boa de ser de uma sociedade como essa, independente, capaz de se entrar nos assuntos mais diversos de maneira correta. É isso exatamente esse que eu queria. Me estendi muito, mas era isso que eu queria falar. Obrigada, querido. Acho que os nossos ouvintes, Dirceu, eles vão lembrar que o aborto ele foi o tema do primeiro episódio do videocast da SBB. Né? Nós estamos hoje com você no 3º episódio. O primeiro episódio, quem ainda não assistiu, né, é só procurar, chama A Menina no Porta-Malas, com Débora Diniz. Está no feed do Questão de Vida no Spotify, no YouTube, e assim por diante. Bom, mas, Dirceu, nós estamos já quase caminhando aí para um final, mas eu quero te fazer uma provocação. Nós dois entendemos a importância do papel da bioética, do ensino da bioética, especialmente nas profissões de saúde. Infelizmente, nós temos apenas 3 programas de pós-graduação, estrito sensu, em bioética no país. Precisaríamos ter muito mais, uma em cada estado, um programa em cada região, não temos. Nós temos um compromisso de alavancar esta criação de cursos de pós-graduação estrito sensu. E eu falo aqui enquanto profissional do direito e você fala do lugar da medicina. Você é um médico importante, teve importante posição no Conselho Federal de Medicina durante muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa necessidade de nós termos a bioética como referência no processo ensino-aprendizagem para a formação de profissionais da área da saúde. Nós acabamos de ver agora notícias de estudantes de medicina fazendo apologia ao estupro e outras situações, mas eu queria que você, como médico,
ninguém mais, com mais tranquilidade para fazer isso do que você, que conhece por dentro, comentasse um pouco sobre a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina nesse processo. Inclusive, você já levantou um pouco, mas se você pudesse falar um pouco da posição do Conselho Federal de Medicina, um dos órgãos mais importantes, mais relevantes, e que, nesse momento, tem se colocado de um outro lado, ou de uma outra posição acerca da ética. E eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre isso para nós agora. Tá, eu vou separar em duas partes que são muito importantes e que se complementam, né? A primeira parte é sobre o ensino. Quer dizer, pensando que o bom pode ser inimigo do ótimo ou não, é claro que se puder fazer programas estruturados no Brasil inteiro, mas acho que antes disso, e tão importante quanto, você tem isso na sua faculdade, que é o ensino da bioética na graduação. E não precisa ser só na área de saúde, evidentemente, né? Aliás, tem que ser em todas as áreas. E eu vou mais para trás, que eu já comentei sobre isso, sobre a discussão da sexualidade nas escolas. Isso é bioética. Na verdade, o processo nosso, que vai só funcionar mesmo, na minha opinião, de maneira correta, quando nós conseguirmos ajudar essas pessoas mais jovens a se emanciparem, para ter isso, saber o seu direito, saber como é que age eticamente falando, como bioeticamente falando, para que isso possa estabelecer um país de maneira correta, ao contrário que nós estamos vivendo, na verdade. Quer dizer, esse horror que nós estamos vivendo em relação a esse risco, até inclusive do ano que vem ter um retrocesso, está relacionado com isso, não é relacionado com programas, é relacionado com o processo, um processo que foi perdido durante o período todo. Eu acho que isso tem muito mais coisa para falar, se der mais tempo, você pergunta mais. A outra parte é sobre o Conselho Federal de Medicina. Eu, como médico, posso falar que eu tenho vergonha alheia, de participar do que tem acontecido com esse conselho já há bastante tempo, né? Como você falou, eu participei, Gerson, Reinaldo, Regina, participamos de um comitê de ética dentro do Conselho Federal de Medicina, que era interessante, uma discussão importante lá dentro, que acabou sendo dizimado a partir de 2019. Dizimado completamente, e o Conselho passa a tomar posições completamente alheias do que você espera, que está escrito, inclusive, no Código de Ética Médica. Né? Posições toscas e grosseiras em relação ao aborto, intensamente contra, em todo sentido, querendo mudar a lei, inclusive, para não ter aborto de jeito nenhum. A história da Covid, o presidente atual, Mauro, né, que propôs uma norma que dava liberdade total ao médico, autonomia ao médico, para que ele colocasse o que ele quisesse como medicamento, e com isso não seria quebrando nenhum ponto da ética da nossa profissão. Quer dizer, eles fizeram isso, mantêm esse processo até hoje, né, uma discussão que para nós é importante. Como tudo roda nesse mundo, quer dizer, há a possibilidade de ser mudado. Mas a última eleição, tentativa de mudança no Conselho Federal de Medicina, foi completamente arrasadora. Não tiveram o atraso completamente, elite do atraso, como muito bem falado pelo Gerson e o CL, né? A elite do atraso toma posse praticamente em todos os lados do Conselho Federal de Medicina, inclusive ocorrendo o risco aqui de me acionarem do ponto de vista jurídico, como aconteceu com a nossa colega, um negócio horroroso, né? Está vivendo uma parte complicada, nós estamos apoiando, eu sei que você está apoiando bem de perto. Uma coisa que era claro, que tudo isso que eu acabei de falar e que ela falava, isso foi o que aconteceu, não estou falando novidade nenhuma nesse processo. Né? Então é necessário, sim, que se a bioética fosse melhor ensinada, tanto na parte pré-graduação de medicina, mas principalmente durante a graduação de medicina, estou falando só sobre a minha área, principalmente, quase certamente essa situação não teria chegado no ponto que chegou. Mas por isso também pode ser revertido se nós gradualmente consigamos fazer com que isso volte à discussão de maneira correta em todos os fóruns que nós pudermos participar. No Conselho Nacional de Saúde é um deles, você está lá dentro agora, é importante, ainda tem um tempo, né? E tomara que a SBB
permaneça cada vez mais intensamente ligado a esse processo. Seu, foi ótimo as suas ponderações, as suas respostas. Eu te agradeço muito. Acho que foi uma oportunidade maravilhosa de nós estarmos discutindo ética em pesquisa, e eu aproveitei também para te questionar sobre outras questões, aproveitando a sua larga experiência na questão da bioética. Então, muito obrigada. Um prazer enorme estar com você aqui e espero que tenhamos outras oportunidades. Certamente. Quero agradecer também, claro que esse é um aspecto importante, que você vai ficar reproduzindo quantas vezes for necessário, né? Mas lembrar o pessoal que nós dois estaremos juntos daqui a um mês e meio. Mês e meio. Nosso brasileiro de bioética em Rio de Janeiro, vale a pena participar. Quem não tiver ainda se inscrito, que se inscreva, né? E certamente eu vou fazer uma propaganda que você já fez várias vezes, né? Trazer mais pessoas para a sociedade. Acho que é importante isso, porque esse é o lado que nós podemos juntos fazer mudanças nesse país de maneira correta, apesar de todo esse risco que nós estamos correndo cada vez maior. Mas termino aqui agradecendo, muito prazer, toda satisfação de estar aqui num processo tão bom, estar junto de você. Quando eu fico lembrando para mim, Helder, qual é que foi o legado desse período que eu participei, a nossa amizade é uma delas, que até agora é para sempre, você com o Gerson, com o Reinaldo Ayer, com tanta gente, Ibiapina, lá em Piauí, Regina, Paris, né, que foi espetacular. Então, tudo isso aí é nosso lado, nós vamos manter para que isso seja, não é a semente, mas que seja um processo de crescimento. Muito obrigado de novo. Que bom, mesmo sentimento com relação a você, Dirceu. Muito obrigada, um abraço grande. Este foi o Questão de Vida, o videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Eu sou Elda Bussinger, estou presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética e agradeço por você que nos assistiu e escutou. Te convido a compartilhar esse episódio com quem você acredita que merece se informar mais sobre bioética e sobre questões que atravessam a nossa vida. Até o próximo episódio.